dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long for the Lord to... But he forgot it. E ele disse, o teu pai, como Deus o fez uma grande nação, mas ele se esqueceu disto. And he'd done the same things that you're doing, and God turned him into a wild beast. E ele fez as mesmas coisas que você está fazendo, e Deus o transformou em uma besta selvagem. Said, you're aware of these things, and then you take his holy vessels and make fun of them. Disse, você está ciente destas coisas, e então você tomou seus vasos santos e os criticou. Notice, observe. He said the writing has been set on the wall, and this time your kingdom is numbered. Ele disse, a escritura foi colocada na parede, e nesta hora o teu reino está cortado. In other words, looky here, fella, your days are numbered. Em outras palavras, olha aqui, camarada, os seus dias estão contados. Your kingdom is taken from you and give over to another nation, a brutal, godless nation. O teu reino será tirado de ti e dado a outra nação, uma nação cruel e ímpia. One that's as bad as they are. Uma que é tão ruim quanto pode ser. God makes sin fight sin. Deus faz com que o pecado lute com o pecado. I wonder today. Eu admiro hoje. Right at that same time, may I say first, when he was standing there, watching that writing on the wall. Bem, aquela mesma hora, deixe-me dizer primeiro, quando ele estava ali de pé,
observando aquela escritura na parede. Little did he know that right under the gates, right then, the guards had been killed. Mal sabia ele que nas portas, naquele momento, os soldados haviam morrido. And the soldiers were in the streets, slaying the palace guards. E os soldados estavam nas ruas, matando os guardas do palácio. They were on the steps. Eles estavam nas escadas. And those women standing there, away from their babies, away from their husbands, and husbands from their wives, all jumped up. E aquelas mulheres ali de pé, longe de seus bebês, longe de seus esposos, e os esposos das esposas, todos bêbados, Listen to some kind of a modern dance and carry on. ouvindo algum tipo de dança moderna, se comportando daquela forma. And the soldiers was on the steps. E os soldados estavam nas escadas. In a few minutes, the king would be cut down. Em poucos minutos o rei seria executado. All that drunken bunch of men would be cut down by an idiotic, devil-possessed nation. Toda aquela nação ímpia, possessa pelo diabo. And the women would have their clothes stripped off of them. Young girls and all, and ravished in the street. E as mulheres teriam suas roupas rasgadas, jovens e todas, e seriam desonradas na rua. Then picked up by the heels and burst their heads around the walls. Então seriam pegas pelos altos e arrebentariam suas cabeças nas muralhas. Chop them open after they had lived with them in lust. E abririam, cortando-as em pedaços, depois de terem vivido com elas em concupiscência. Mad, drunken soldiers. Aqueles soldados loucos, bêbados, It was at the door, for they were weighed in the balance and found wanting. estavam à porta, pois eles haviam sido pesados em balança e haviam sido achados culpados. And I wonder today, and all of our modern going on, all the laughing and making fun of healing services, E eu gostaria de saber, hoje, em todas as nossas atividades modernas, todas risadas e críticas dos cultos de cura, laughing and making fun of the church of the living God, and going on as the Bible said they would do. rindo e criticando da igreja do Deus vivo e seguindo adiante como a Bíblia diz que eles fariam, Heady, high-minded, having a form of godliness but denying the power thereof. obstinados, orgulhosos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. I wonder in this day, when we think we're so secured, Eu gostaria de saber desse dia, quando pensamos que estamos tão seguros, and all of a sudden we find out that Russia is 5 years ahead of us in science. e de repente nós descobrirmos que a Rússia está 5 anos à nossa frente na ciência. We've been to too many parties. Nós já fomos em muitas festas, We've weighed too much in sin. já vadiamos muito no pecado. The church is so asleep, it don't care for prayer meetings no more. A igreja está tão adormecida que ela não importa mais com as reuniões de oração. They're unconcerned. Eles estão indiferentes. They too put a voice in against the real true spirit of the living God. Eles realmente levantam a voz contra o verdadeiro e real Espírito do Deus vivo. They won't have them. Eles não o querem. They're so denominations, so dressed up. Eles estão tão denominados, tão bem vestidos. They have no time for prayer meetings. Eles não têm nenhum tempo para as reuniões de oração. There are televisions and picture shows and gadding around on a drunken parties and things. Eles estão nas televisões e nos filmes e vagueando por aí nas festas de bêbados e coisas. That's true. Isto é verdade. That makes Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui pela graça. Nós vamos cantar o hino de número 231. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá.
Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, e tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, e dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim eu confesso na vida e na morte, e tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, depressa a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada
ler os Salmos, capítulo 5. Capítulo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que trabalham a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e cauteloso. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultam eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoará o justo, circundar-lhe a tua benignidade. Amém. Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez, ó Pai, na tua casa. O Senhor sabe do propósito de cada um de nossos corações. Esperamos, Senhor, a tua correspondência nesta manhã. Estamos aqui para sermos abençoados, ó Pai. Nós entregamos esse dia a ti, essa escola dominical, o culto de logo mais à noite, e entregamos nossas vidas, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja com cada um de teus filhos nesta hora, Pai, suprindo a necessidade de cada um. Nós rogamos a Ti nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves Rodrigues. Bom dia. Bom dia, depois do encontro de pastores, nós estamos mais animados, não é? Graças a Deus. Nós temos a ausência da família do irmão João, motivo de trabalho. E vamos deixar os destaques do encontro para a noite. Se tem algum irmão que gostaria de escrever, fazer um apanhado lá das suas anotações para participarem conosco à noite, então nós vamos ter um comentário mais sobre o encontro, como ocorreu todas as pregações e também as reuniões de plenário, né, de pastores, as palestras que ouvimos, tudo foi maravilhoso, muito, muito, muito. Cada encontro que nós estamos tendo, eles estão mais ungidos, mais abençoados, mais calmos, mais
mas ambiente espiritual. Não quer dizer que os outros não foram, mas nós percebemos assim aquela melhora, né? Muito grande. A mensagem As Bodas do Cordeiro e a mensagem Zaqueu, o homem de negócios, estão à disposição da igreja. É apenas aquela taxinha de R$2 ainda. Aí vocês pegam como Antônio. Hoje nós vamos distribuir agora cedo as bodas do Cordeiro. E à noite nós vamos colocar à disposição também, ali na portaria, a mensagem Zaqueu, o homem de negócios. Vocês devem, é um pedido, não é uma ordem, é um pedido. Vocês devem ter estas mensagens, ler estas mensagens. Elas são recomendadas pelo profeta. Ontem eu estava ouvindo uma palestra do pastor José Brana, e ele falando sobre as fitas. Ele enfatiza muito a questão da igreja estar em casa assistindo às fitas. Se você não entender bem, parece que ele está impondo, né? Que a igreja escute apenas as fitas. E ainda que ele tenha a intenção. Mas nós temos centralizado o plenário dos pastores tem centralizado este assunto de você ficar em casa assistindo. Agora, trocando aqui em miudinhos, né, esse assunto, não é muito fácil uma família sentar-se no sofá, à mesa, ligar um aparelho para assistirem uma fita do irmão Brana. Eu defendo a ideia de que ninguém deve colocar qualquer coisa espiritual, quer seja um programa de rádio do pastor Joaquim Gonçalves, quer seja pregações, mensagens pregadas em encontros, simplesmente como um passatempo. Coloca lá no aparelho, vai fazer outras coisas e presta pouca atenção naquilo. Parece que as pessoas gostam de ouvirem barulhos, né? É muito impressionante como as pessoas do mundo agem dentro do espírito do mundo. Como a irmã Noemi estava falando daqui a pouco, que a festa do vizinho terminou 6:30 da manhã. Agora, eu duvido de que se eles pararam 10 minutos para todo mundo, vamos parar aqui, vamos ouvir essa música. Porque eles consideram que há muitas músicas que falam a respeito do acontecimento de hoje, que é Natal. Mesmo sendo cantado por duplas sertanejas e até mesmo por solos de pessoas que não são crentes, mas falam do assunto. E eu duvido se eles pararam 10 minutos para ouvir uma música qualquer. Porque é tudo agazarra, é tudo festa, é tudo grito, é tudo... Porque as pessoas, quando ficam de fogo, como eles dizem, depois de 2 latinhas de cerveja, elas conversam mais, elas riem mais, elas ficam mais bonitas,
elas ficam mais positivas, o mundo fica facinho demais para eles, então eles ficam aloprados, depois que começam, né? Aí comer já não é tanto mais prioridade, a prioridade mesmo é a bebida. A bebida estimula a música, e a música e a bebida estimulam a glutonaria. Então eles fazem tudo isso como glutonaria. Aí se você for dar uma olhada na Bíblia, está tudo errado. Tem família pequena que eles colocam um peru assado, uma leitoa assada, uma mesa cheia de frutas. Eu estou falando da situação que nós já vivemos na minha mãe. A Raquel diz assim, é porque eles são ricos. Falei, não é porque são ricos. É porque eles entram no espírito da coisa. Minha mãe era pobre, mas ela fazia questão da família inteira junto com ela. E ali você chegava, tinha até 10 tipos de doces diferentes, que ela ia fazendo durante meses para aquele dia. Então era comida até o dia amanhecer, sobrava comida para muitos dias. É a glutonaria, né? E as bebidas. Fugiu tanto do sentido do real nascimento de Jesus Cristo, que você não tem quase nada para comparar. Quase nada. Por quê? Porque é paganismo, apoiado pelo sistema do comércio. O comércio viu nisso aí uma chance de ganhar dinheiro. Então eles incentivam, através de meios da imprensa e tudo, para as pessoas estarem bem mesmo interessadas em fazer compras. Então é tudo dinheiro. Os presentes. Eu gostaria de comentar isso um pouquinho aqui sobre os presentes, porque nós temos nossas crianças, e o irmão Brana dava presente para as crianças da igreja dele. E ele diz assim, não é porque nós estamos comemorando Natal, é porque elas veem os outros ganharem e eles ficam cobrando, né? Então a igreja dava. A igreja de Goiânia passou a fazer a mesma coisa, presente para as crianças. Agora, nós temos que analisar, como pastor, como igreja, a situação de cada igreja. Porque aqui nós só temos 2 crianças que brincam com os brinquedos que são distribuídos em Goiânia. Há muitos anos que é carrinho de plástico e bonequinhas, aquelas mais simplesinhas, né? Agora, a Dâmaris não quer mais boneca. E só temos aqui a Joana, né, que pode ainda brincar com boneca. E o Enoque, que pode brincar com carrinho de plástico. Agora, se nós vermos aí o Benjamin na rua puxando um carrinho de plástico, eles vão achar que um rapaz lá de Diorama mudou para cá. Porque em Diorama tem um senhor, ele já tem uns 50 anos, mas ele anda na rua puxando um carrinho de plástico. Ele tem a mente infantil, ele nunca desenvolveu a mente. Ele brinca, ele conversa com a gente, ele encontra aquela alegria, e grita, e brinca. Qualquer pessoa. Mas ele tem a mente infantil. Agora, com todo respeito já pela idade de nossos garotos, eles merecem
um presente que poderá ser uma coisa simples também, né? Coisa simples deixa lembrança. Então ontem eu estava pensando, o que nós poderíamos fazer? Não passou de hora, vamos pensando, né? Daqui até o fim de ano, nós podemos fazer isso. Mas, dentro do sistema denominacional, que ainda é melhor do que o mundo, a coisa mudou praticamente tudo. Lá eles nem presenteiam crianças. Os presentes são dados pelos pais em casa, né? Papai Noel desce lá meia-noite, passa pelo chaminé e desce lá dentro e vai lá no sapato e deixa o presente. É assim que os católicos ensinam, não é? E muitos denominacionais seguem esse ensinamento. Porque isso é figurativo, as crianças não entendem. As crianças chegam a pensar que realmente o Papai Noel desce pelo chaminé. Chaminé é 50 centímetros, né? O diâmetro. É como se fosse um cano de 50 centímetros. Agora, já pensou um senhor bem gordinho daquele, né, descendo dentro de um chaminé, indo lá no quarto e colocando balinhas, presentinhos dentro do sapato? Tem criança que na hora de dormir já pega o sapato e já põe lá no lugar, para esperar o Papai Noel. Então estas coisas eles fazem em casa, não é na igreja. O Papai Noel, o sentido real mesmo do Papai Noel é nas casas, porque ele vai descer pelo chaminé. Mas o irmão Brana, ele não era social, não acompanhava o mundo, mas aquilo que não prejudicava ele, a igreja, o ministério, ele sacrificava. Entenderam o que é sacrificar? É fazer uma coisa contra a sua própria vontade. Então ele sacrificava para fazer isto pelas crianças. E eu não ignoro, não acho nada errado o pai dar presente para as crianças na época do Natal, do Ano Novo. O meu pai não era bíblico, ele nunca viu uma Bíblia na vida. Eu acredito que não. Mas ele dava os presentes para nós no Ano Novo. Ele comprava roupa nova. E aquilo a gente não esquece mais nunca, né? Eu lembro que ele foi na cidade e comprou umas calças para nós. Somos 8 irmãos homens, só 2 mulheres. Então as calças que eram vendidas, elas eram cor-de-rosa, e eram as calças assim feitas em fábricas, né? Aquelas calçonas cor-de-rosa, com os bolsos atravessados assim, meio de lado. Mas era tudo, e a gente ainda andava descalço. Aí ia para a cidade, morava na roça, ia todo mundo para a cidade, meu pai com a fiarada ao redor, para andar na cidade e comprar balinhas e outras coisinhas ali, e mostrar que nós estávamos fazendo uma festa, né? Dia de ano. Então, se o pai pode comprar uma bicicleta, pode comprar uma Hilux, e que mais? Um Cadillac, isso aí fica com cada um, né? Cada um faz de acordo com a sua condição. Nenhum de nossos irmãozinhos vão ficar com inveja, porque você viu lá na escola o coleguinha falando do presente que ganhou. Aquele presente que você não ganhou, o seu ficou muito longe, né? Porque seu pai, às vezes, não é tão pobre, mas é econômico. Porque há muitas coisas que são supérfluas. Às vezes você dá para uma criança hoje,
daqui 3, 4 dias aquilo já é jogado fora. Lá em casa tem um camarada lá que é assim, né? As coisas que ele ganha da avó, a avó gosta demais de dar presente. O vô faz tudo, queria dar até bicicleta para eles esses dias. Mas nós não aconselhamos não dar ainda, por causa do perigo, né, da bicicleta na rua. Mas é assim, se você dá um carrinho daquele de controle remoto, todo bonitinho para ele começa a brincar assim, de repente ele sobe em cima dele e vai arrastando o chão. Logo acaba tudo, abre tudo, né? Então isso é supérfluo. São coisas supérfluas, coisas que acabam muito rápido, né? Por isso que, às vezes, o pai mais econômico, que pensa mais no futuro, na própria escola deles, né? Vou investir nas escolas, vou investir em poupança, para que quando ele for estudar, fazer faculdade, ele já tem sua poupança. Há pais que dão gados, quem tem terra, para os filhos, e assim vai, né? Isso é muito relativo, nós não temos isto em uma regra comum. Mas nós entendemos e sentimos, porque eles ficam influenciados com essas festas, e você tem até que estar controlando eles, né? Desviando a atenção, fazendo outras coisinhas, para eles não ficarem com sentimento, porque todo mundo na cidade está em festa. Se fosse só uma família, mas quase todo mundo, né? Estão em festa. Nós vamos continuar a mensagem, as bodas do Cordeiro. Uma das coisas que foi estudada no encontro foi sobre o conhecimento das eras da igreja. O incentivo que o pastor Joaquim Gonçalves deixou, gravado em 2 mensagens, ele fez estudos muito minuciosos sobre as eras da igreja. Tem assuntos que a igreja precisa saber. Para você saber diferenciar uma coisa da outra em relação às eras. Porque existem aqueles que criticam a leitura das eras, dizendo que foi mensagem de um teólogo que escreveu as eras, o irmão Lee Wiley. Mas nós tivemos pelo menos 4 referências da mensagem de irmão Brana, ele falando sobre a ordem que ele passou para o irmão Lee Wiley corrigir a gramática. O irmão Lee Wiley não mexeu na doutrina, não mexeu em nada. Ele só corrigiu a gramática porque o irmão Brana, como vocês sabem, ele era analfabeto. O irmão Brana começou o ministério dele, ele não sabia nem ler. A esposa que lia para ele a Bíblia. E ele usava as palavras erradas. E o irmão Lee Wiley corrigiu a gramática. Gramática não é só falar nós vai e nós vamos. Gramática, ela tem muitas coisas. Por isso que uma criança começa ali eu falava naquele tempo, prézinho. Começava ali estudando, ia, no primeiro ano já começa a juntar as letras, segundo ano já começa a escrever, e vai indo, mas a pessoa vai aprendendo a gramática com principalmente a colocação do verbo. O verbo falado fora do lugar
ele pode mudar muita coisa no assunto. É o verbo e sujeito, né? Tem que ser aplicado. Porque às vezes você pode aplicar uma palavra no meio da frase e pode aplicar no começo da frase. E muda o sentido. Então, o irmão Branham, ele permitiu o irmão Livile e ele acompanhava o irmão Livile, ele ficava de cá acompanhando como é que ele estava fazendo a tradução das eras. E a conclusão que nós tivemos e que temos é que todo o assunto da mensagem está embasado nas eras. Todo o assunto está ligado às eras, até os selos. Até os selos estão, e as eras foi pregado primeiro, né? Agora o irmão Branham, ele pregou as eras e ela passou muito tempo na mão do irmão Livile fazendo as correções. Mas até foi pregado antes dos selos, e vocês vão encontrar tudo que nós estamos vendo nesta era com relação à política, à economia. Irmão Branham mostrando que a economia dos Estados Unidos estava quebrada e que eles estavam comendo de impostos que eles iriam receber 40 anos depois. E nós estamos vivendo exatamente os 40 anos depois que o irmão Branham falou aquilo. E agora foi feita uma declaração aí que os Estados Unidos está totalmente quebrado. Inclusive, o dólar sairá de circulação. Está totalmente quebrado os Estados Unidos. Eu estava ouvindo ontem uma mensagem do irmão Branham, ele falando sobre a marca da besta. Aí ele disse que haverá um governo único no mundo e o anticristo fará um pacto com os judeus após o rapto da noiva. Essas coisas vão acontecer assim quase que simultaneamente. Após o rapto da noiva haverá esse pacto, porque Roma tem o controle financeiro para socorrer o mundo inteiro. O mundo inteiro. Só a coroa do Papa, que é tudo de ouro, vale milhões. Parece que o irmão Branham disse que é 16 milhões. Eles têm o dinheiro, eles têm os títulos, o ouro. E eles farão o pacto com os judeus exatamente porque os judeus são os únicos na terra que têm a economia quase igual a Roma. É que pode associar-se com eles, né? Fazer uma associação. Mas quando eles fizerem esse pacto com os judeus, é tudo na intenção de pegar as coisas deles. Porque os judeus é o segundo país mais rico do mundo, depois de Roma. Os judeus, eles têm as melhores lojas do mundo. As melhores lojas que tem no mundo são deles. Os melhores pontos comerciais dos Estados Unidos, da Alemanha, tudo é loja de judeu. E eles têm uma riqueza muito grande no Mar Morto, no fundo lá do Mar Morto, que é ouro e diamante. Eles têm a riqueza. Só porque Roma vai dar um golpe, ela vai romper esse pacto com os judeus, e quando isso acontecer, tudo vai ser encaminhado para o Armagedon. Armagedon é uma guerra, como nós sabemos, e isso vai inflamar essa guerra.
Mas a noiva não passará por isso. Ela já está nas bodas do Cordeiro. Então, as eras da igreja, irmãos, ela leva para tudo isso. O Rain tem estudado isso aí, ele tem nos mostrado também, sobre a influência que existe dessa área econômica, área política. Está tudo profetizado nas eras da igreja. Está tudo dentro das eras. Então, nós não vamos largar esta mensagem aqui e já começar nas eras, porque vimos ali o grande valor. Não, nós ainda vamos terminar esta aqui, a mensagem Zaqueu, o homem de negócios. Vamos continuar com os selos, porque os selos também trazem estas afirmações, porém de um valor mais dentro de um conteúdo espiritual, né? Porque as eras é mais dentro do relacionamento natural, material, envolvendo a política, a economia e as eras, o que passou. E nós precisamos de entender que tudo isso está dentro de um propósito de Deus. A economia, a política, é como eu terminei o primeiro selo, aquela fase em que eu terminei, falando sobre esse distúrbio que tem acontecido da economia, da política. Tudo isso está revelado nos selos também. Agora, os selos, eles nos levam mais para os acontecimentos espirituais. Mais para os acontecimentos espirituais. E a igreja, os irmãos, vocês não se subestimam-se em pensar assim, não, eu sou só um membro, eu não tenho obrigação de saber muito disso, não. Mas é engano, irmãos. É engano, sabe por quê? Porque quando você tiver que tomar uma decisão, você vai tomar pela sua cabeça. É pela sua cabeça que você vai tomar decisões. É como uma criança ela está sendo criada pelos pais, e às vezes os pais não se preocupam em ensiná-los e preparar eles enquanto é criança, porque depois que o cangotinho endurece e que eles começam a tomar as suas decisões próprias, não adianta pai falar mais nada. Os pais ficam assim. Quando eu falo pais, é pai e mãe, né? Claro. Eles ficam assim, tentando amenizar só. Cerca daqui, cerca dali, ó, faz isso, ó, não é assim, ó, vamos assim, não, não precisa apelar, não, ó, não, vamos assim. Eles ficam cuidando deles como se fosse ovo de pele. Os filhos hoje são ovo de pele. Qualquer coisinha, o ovo de pele, você passa qualquer cisquinho nele, ele já rasga, não é? Todo mundo aqui conhece. Ele já perde, já cai no chão. Então os filhos estão ficando assim. A coisa mudou tanto, a era mudou tanto, as leis mudaram tanto, que o pai não pode mais corrigir, não pode tomar posições. Corrigir, que eu digo no sentido mais abrupto, né? O que também não é aconselhável. Mas se comparando aos nossos pais, que nos batiam com o que eles tinham na mão, tivesse um pedaço se tivesse carreando com carro de boi, eles batiam com a vara de tocar boi. Meu pai mesmo desmaiou muito tempo no chão, porque levou uma varada na cabeça de tocar boi. Eles batiam com o cabresto, estava lá soltando o cavalo, já pegava aquele cabresto, já batia nas crianças, arriador de marrar vaca, qualquer coisa. Não era aquele critério bíblico.
que a Bíblia manda você cortar uma vara, né, fina, e não um pau. Agora, essa maneira de criar os filhos, ela passou-se, e a lei veio, deu apoio para eles, né, para as crianças, com muita razão. E mudou muito, por isso é que agora os pais estão em dificuldade com seus filhos mais velhos, porque eles não têm mais aquele carinho, aquele respeito que tinha antigamente. Não existe mais nada daquilo. Então nós vamos caminhando, vamos, à medida do possível, estudarmos as eras da igreja. Você pode estudar em casa. Tem o compêndio, né, que são todas as eras juntas. Você pode adquirir, o Goiânia tem. Aqui nós tivemos até alguns por aqui, mas ainda parece que não tinha tanto valor, né? Ficaram por aí. Mas quem sabe você tem em casa. Então começa a ler as eras da igreja, você vai adquirir um conhecimento que poucos pastores têm na mensagem. Os pastores que estão dando palestras no plenário e com uma diferença muito grande, são os pastores que estão lendo as eras, lendo os selos e lendo as mensagens, porque tem mensagens que fazem parte das eras, como seja casamento, divórcio, o sinal, e muitas mensagens assim, que elas fazem parte desse conhecimento. Eu estava há poucos dias, não sei se eu estava pensando errado, mas eu comparei assim os pastores, os pregadores, evangelistas, eles, cada um tem o seu estilo, e tem que ser assim mesmo, né? Deve ser, cada um deve ter. Deus nunca faz dois homens iguais, nunca. É que nós comentamos, eu comentei no plenário lá, e foi comentado que Deus nunca mais terá um Joaquim Gonçalves no mundo. Eu fiz uma entrevista lá com o pastor Jonas no plenário. Deus diz assim, olha, a plataforma que o pastor Joaquim Gonçalves deixou, ela é impossível ser feita por outro. Estou falando de ministério, não estou falando do homem. Nós temos que separar as coisas, né? Mas do ministério, a maneira tão sincera, tão certa, né, que foi feito. Aí eu disse, agora Deus colocou o Jonas Pimentel, um homem que não tem nunca o ofício, o ministério de Joaquim Gonçalves. E o pastor Eliú já havia falado no domingo anterior do encontro, vocês ouviram ele pregar, dizendo, nunca compare, não queira cobrar do Jonas Pimentel o nível que Joaquim Gonçalves tinha dentro dos estudos, plenário, liderança e essas coisas. Não queiram cobrar. Aí eu disse assim, olha, Jonas Pimentel nunca terá condição de fazer o que Joaquim Gonçalves fez. Mas, pelo menos, ele está indo muito bem. Em relação às famílias da igreja, ele está transmitindo confiança para o povo, ele está transmitindo confiança moral. Quando eu falo moral, não estou me referindo à falta de moral de ninguém. Estou referindo dele para frente. Dele para frente. Porque a igreja, ela quer ver isso no pastor. Ela quer ver moral, a maneira como trata as famílias,
trata as pessoas no escritório, resolve os problemas familiares, resolve os problemas de jovens. Então, isso é muito importante na vida do ministro. E a igreja, ela tem que adquirir essa confiança nesse ministro para ela descansar os seus problemas, porque tem problemas que é tão complicado que aquele irmão, ele está assim, a mente dele vira para um lado e a outra vira para outro, né? Diante daqueles problemas. Aí ele precisa de alguém, muitos vão a psiquiatras, vão a psicólogos, vão até mesmo em outros líderes religiosos, porque não existiria outros líderes famosos como existem se eles não tivessem o povo para crer neles e seguir eles. Tem pessoa que senta com o padre e conversa com ele horas sobre os seus problemas. Então isso acontece. Agora a igreja da noiva, ela tem essa maior cuidado, que não é só resolver os problemas morais, familiares, mas também a segurança doutrinária dentro da palavra. Então nós estamos indo bem nesse sentido. O plenário está muito leve, muito abençoado. Parece que cresceu, houve um crescimento assim de amor mesmo entre os pastores, e isso teria que ser, né? Porque nós lemos Colossenses 1, muitos anos. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, nós não podemos regredir, retroagir, nós temos que aperfeiçoar. Então, a perfeição para nós agora não é desconsiderarmos a ninguém. Por exemplo, se eu entrego a igreja aqui e vou embora, e entra um pastor aqui, ele tem que melhorar. Ele não vai dizer assim, não, eu vou fazer o que Zé Alves fazia. Está errado. Ele tem que melhorar. Ele tem que fazer as coisas melhorarem. Então isso aí é natural. Vamos continuar a mensagem no parágrafo 101, onde paramos. Mas você não pode ser um cristão, tornar-se um até que Cristo se injete pelo batismo do Espírito Santo em você. Esse injetar, irmãos, é entrar. O Espírito Santo ele tem que entrar em você, no cristão. Ele entra, ele desce através dos sentidos, vocês já aprenderam isso aí. Nós temos 5 sentidos do corpo, 5 sentidos do espírito, e tem um sentido da alma, ou fé ou dúvida. Agora, o Espírito Santo ele entra através do sentido. Por isso é que existe o supersentido. O que é o supersentido? Porque existe os 6 sentidos e o sexto. O sexto é a fé. É aonde entra, o Espírito Santo ele entra pelo 6º sentido. Então tem que injetar em você o batismo com o Espírito Santo em você. Então você está conectado com ele. Você não é mais 2. Não é mais 2. Você é um. Cristo prometeu estar em nós, como o Pai estava em Cristo. Olha só, essa expressão aqui é muito antiga, e a gente, pela nossa incredulidade até, eu diria, achamos que o Pai
assim como o Pai estava em Cristo, nós achamos que é uma coisa muito simbólica apenas, né? Deus estava em Cristo e agora Cristo está na igreja. Mas a Bíblia está dizendo que é assim, o irmão Branham está dizendo que é assim, como o Espírito Santo estava em Jesus. O Espírito Santo e Jesus eram um. Eles eram um. Eles não eram dois. Eu e meu Pai somos um. Você e eu somos um. Vem Cristo em nós. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja para continuar a obra do Evangelho. Continuar. É como eu acabei de falar, nós não estamos aqui estagnados. É uma continuação. O Espírito Santo está na igreja para continuar. Se Ele curou o câncer de um irmão, 2 irmãos, Ele vai continuar curando o câncer. Ele vai continuar curando as enfermidades, batizando com o Espírito Santo. Você vai encontrar um irmão que há muito tempo você não tinha relacionamento com ele e vai achar ele tão diferente. Naqueles dias que ele ficou para lá, ele buscou a Deus, ele se encheu tanto do Espírito Santo que a vida dele mudou. E aí você vai encontrar com ele e vai ver que ele está mudado. Muitas coisas que você reparava e comentava sobre aquele irmão, você não vai achar mais nele. Aquelas coisas erradas. Então, pelo poder da sua ressurreição, somos ressuscitados das coisas mortas. Deixa eu voltar só aqui um pedacinho. Cristo em nós, tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja. Aí você fala assim, mas aqui no Iporá nós estamos congregando aqui, já tem 40 anos. Eu nunca vi assim um acontecimento na igreja, do Espírito Santo caindo na igreja assim. Mas esse derramar aqui começou lá no Pentecoste. É por isso que você não vai ver a igreja reunida recebendo essa vindicação, essa unção, porque ela já aconteceu no Pentecoste e agora ela continua individualmente. Ela continua. O batismo com o Espírito Santo não é mais coletivo na igreja. O batismo com o Espírito Santo está sendo individual. É uma das coisas que nós ouvimos nesse encontro. O que é reavivamento? O que é reavivamento? Vamos ver isso à noite. Aí você vai ver por que em Gales, país de Gales, teve um avivamento. Terminou o avivamento de Gales, continuou o reavivamento. E aonde estava o reavivamento? Estava no guarda, que balangava seu cacetete e assoviava, e alegre, feliz, indo pela rua. De repente, aqueles tardatários lá que vieram para o reavivamento, aliás, para o avivamento, lá em Gales, chegaram e perguntaram para ele, onde está, onde está? Aonde é que estava? Estava nele, era individual, estava nele. Ele diz o reavivamento, ele não disse mais o avivamento,
mas o reavivamento. Essa palavra ré dá uma ideia de uma continuidade. Então ele diz assim, o reavivamento está aqui, e apontou para o coração dele. Então o que aconteceu lá no dia do Pentecoste foi o avivamento. E a igreja, nesta era final, depois de ter passado por 5 eras, né? Mas a igreja, nesta era final, ela está agora no reavivamento. É algo dentro do cristão. Eu disse que falaria à noite, mas falei tudo, né? Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja, para continuar a obra do Evangelho. Então nós tornamos, não por nome artificial, mas por uma realidade do Espírito Santo da igreja, nós conectando a Cristo. Olha, irmãos, nós podemos fazer, eu estava conversando com o senhor essa semana, ele diz assim, eu aprendi tanto fazer instalação de energia em casa, que eu faço a rede todinha primeiro. Eu faço a rede todinha primeiro. Eu deixo por último só a ligação lá no relógio. E ele diz assim, e nunca deu errado. Todas que eu faço dá certinho. Então veja só, essa ligação, vem fio do chuveiro, vem fio das lâmpadas, vem fio da geladeira, vem fio de que mais? Ar-condicionado e ferro de passar. Cada um gasta diferente. Um ferro de passar 250 volts, corresponde a 60 lâmpadas de 60. Uma coisa mais ou menos assim. O Julimar sabe melhor que eu, porque ele e o irmão Bolivar mexem com isso. Então, olha só, tudo aquilo ali ele fez e deixou cada fio de acordo com a necessidade. E quando terminou, ele vai lá no, ele ainda mexe, ele vai lá no relógio e liga. Então, aquele momento, as luzes acendem, a geladeira funciona, tudo que estiver ligado ali, geralmente a pessoa vai experimentando tudo, né? Liga o ar, liga a geladeira, liga o som, liga a lavadeira de roupa, vai ligando tudo para ver se está tudo certinho. Está tudo certinho. Por quê? Porque está conectado. Está conectado. Se ele tivesse terminado todo o trabalho da casa e não fosse no relógio e ligasse o relógio, aquela energia ficaria ali 100, 200, 500, 1000 anos sem acender uma lâmpada, sem funcionar nada. E é simplesinho, é 1 centímetro só de diferença para conectar. Porque a energia já veio lá da fonte geradora, já veio lá da Cachoeira Alta, já veio não sei de onde, e ela veio através desses sistemas aí de transformação, né, veio reduzindo até chegar lá no seu relógio. Mas ela tem que estar conectada lá nas turbinas da usina e lá no seu ventilador, porque senão não funciona. É assim que é o cristão, irmãos. Você pode ser a pessoa mais bonita da igreja, roupa decente, cabelo decente, e falando das mulheres, né, que é o mais exemplo, os homens também, todos decentes, certo, honesto com a família, honesto com todo mundo, mas se não estiver conectado, vai ficar aqui na grande tribulação. A única coisa que você pode aproveitar é a salvação comum,
pelos bons frutos que você tem como um cristão que, embora não esteja ligado na energia do hábito. Às vezes vai ser julgado e até ter uma salvação comum pela sua bondade, que é muito grande, muito boa. Parabéns para você. Você conseguiu viver a vida desde jovem, idoso, uma vida respeitável, uma vida honrada, uma vida exemplar, e herdou a salvação comum. Gente, salvação comum não é pouca coisa, não. É muita coisa. Ela só é árdua, ela só é sofrida. Mas a salvação comum é muito boa. Vamos continuar, nós paramos aqui, né? Você é uma pessoa diferente, uma personalidade diferente, porque você é uma nova criação. Vamos entender aqui, irmãos, este parágrafo. Nova criação. Criação não é a mesma criação. Olha só, ele repete a palavra criação, deixa um ponto de exclamação, e aí vem, não é a mesma criação, vírgula, polida, é que eu falei, você é uma criação admirável, né? A ponto de merecer a salvação comum. Polida. Não um homem que virou uma nova página. O que é nova criação? É nascer de novo, é simplesmente nascer de novo. Jesus, ele era a nova criação de Deus, o novo Adão, porque o primeiro Adão pecou. O primeiro Adão fez o que vocês sabem. E Jesus foi o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado de um monte de terra, um punhadinho de terra, aliás. Fez um bonequinho ali, soprou, aquele soprado que Deus deu nele é que fez a diferença. Porque se Deus não tivesse soprado nele, ele continuaria só aquele hominho de barro. Só aquilo. Mas quando ele soprou nele, ele se tornou um homem com vida, inclusive com 2 espíritos. Ele estava ali com o espírito de Eva e de Adão, só em Adão. Depois é que Deus fez a Eva e tirou o espírito feminino de Adão e colocou em Eva. Mas era apenas o Adão. Jesus foi gerado. Ele foi gerado, o Espírito Santo. Isso aqui pode até questionar a sua mente. Mas o Espírito Santo, ele criou um óvulo em Maria. E ele entrou ali e fecundou aquele óvulo. O irmão Brana, eu não posso afirmar para vocês agora, mas a própria lógica mostra que Jesus saiu de Maria sem precisar de um parto. Entenderam? Saiu de Maria lá na manjedoura. Por quê? Porque o irmão Brana mostra a lógica dentro dessa fecundação. Deus criou um óvulo e o Espírito Santo foi quem fecundou aquele óvulo e colocou dentro do útero de Maria. Isso aí é indiscutível, né? Até os padres afirmam isso, quanto mais nós. Fecundou.
Agora, mas o homem que morreu, deixa eu voltar aqui atrás, essa nova criação foi Jesus, lá no ventre de Maria, que veio trazer essa história tão bela do Natal. Eles têm uns 10% da história só. O resto é tudo coisas criadas, né? Porque, na verdade, Jesus nasceu numa manjedoura. Na verdade, quem foi lá visitar Jesus não foi os astrólogos, não. Porque eles mostram lá no acontecimento, e até na seguida folia dos reis. A folia dos reis começa do Natal, dizendo que os reis eram os magos. Olha como eles vão entendendo as coisas tudo errada. Eu não sei por que um padre estuda tanto e não sabe de nada, nem o Papa, né? Porque eles não eram reis, eles eram magos, astrólogos, estudantes, eles eram cientistas. E eles chegaram aonde Jesus estava 2 anos depois que Jesus nasceu. 2 anos, porque eles visitaram um menino. Eles não visitaram um bebê. Menino já é igual quem aqui, fala o nome aqui, seu irmão? Josué. Josué é o menino. E o Enoque já está virando menino também, né? Ele já tem 2 anos? 3? Então já é meninão mesmo. Então ele é menino. Agora, só oh meu Deus, em minha cabeça, seu sobrinho, só Micaías que é bebê. Entenderam? Então, quando os magos chegaram lá, Jesus já estava do tamanho do Enoque, e eles nem encontraram ele, porque, aliás, eles encontraram ele, mas ele fugiu dali. Os pais deles foram avisados da intenção lá do rei, lá atrás, de ir lá matar as crianças, né, para pegar Jesus. Então eles foram para o Egito, para cumprir a escritura que diz: do Egito eu chamei meu filho. É uma escritura dupla, não é? Chamou Jesus e depois chamou Israel. É uma escritura dupla, duplo sentido. Mas quem visitou o bebê na manjedoura foram os pastores. E não era pastor de igreja, não, irmãos. Aprendam isso. Eram os pastores das ovelhas, que estavam lá no campo. Era pastor de ovelhas. E eles vieram ali, deixaram as ovelhas deles e vieram, e os anjos vieram com eles, e chegaram lá visitar o bebê recém-nascido. Acredito que foi no 2º dia. Aí eles chegaram ali, visitaram Jesus, os anjos cantaram, formaram um coral e cantaram, e eles adoraram a Deus ali pelo o nascimento de Emanuel. Olha que coisa, não é? E eles, no entanto, misturam tudo. Põem astrólogos lá visitando o bebê, e essa coisa toda. Mas ali estava a segunda criação, que era Jesus sendo criado no ventre de Maria. Olha só, segunda criação. Pego as palavras aí para vocês verem. Fica melhor de entender, não é? Porque aí eles falam, não, tudo é criação de Deus. Judas era criação de Deus, Balaão era criação de Deus, e a cobra é criação de Deus. Está bem, como criador, ele criou tudo. Mas essa criação aqui, que era Jesus, era uma criação no ventre. Uma criação no ventre. O óvulo não era de Maria. Ele foi
O próprio Deus é que fez aquele óvulo e colocou lá dentro e fecundou ele. Então ele era a segunda criação. Não é a mesma criação polida. Não um homem que virou uma nova página. Essa nova página aqui, irmãos, é muito comentado. Parece que essa mensagem ela foi própria para hoje, né? Essa nova criação aqui é muito comentado pelas pessoas na véspera de Ano Novo. Ano Novo, Natal, eles falam assim: vou deixar essa vida que eu estou vivendo e agora vou ser uma nova pessoa. Quando se fala de nova página, virar nova página, é considerar que vai mudar de vida. Tem mensagem que o irmão Brana chegou lá numa clínica e uma moça disse para ele assim: irmão Brana, eu agora estou querendo virar uma nova página. E irmão Brana criticou dela assim, falou: virar nova página? Isso aí você cansa de ver, de saber. Pessoa bebe tanto, gasta tanto, dá tanto problema essas festas, né? Aí ele quer mudar tudo. Mas com o passar dos dias eles voltam a fazer até pior. Eles não viram página coisa nenhuma. Você pode dar uma volta hoje na cidade aqui e perguntar às pessoas, especialmente agora nessa ressaca, e como que é, como que foi, se gostou, se está bem. Elas vão desejar isso aqui, virar uma nova página. Nada, agora para frente eu não vou beber, eu não vou mais brigar com a esposa, eu não vou mais sair, não vou andar mais com certas pessoas. Mas eles não viram coisa nenhuma. Tenha que nascer de novo. Tenha que nascer de novo. Olha só o que ele diz. Mas um homem que morreu e nasceu de novo e se tornou uma nova criação em Cristo Jesus. Olha que essa nova criação de Deus em Maria é a mesma que ele faz em você. Entenderam? É a mesma que ele faz em você. Quando o velho homem morre, Deus coloca uma nova natureza dentro desse corpo. Coloca uma nova natureza dentro desse corpo. Por isso que o cristão precisa nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, que era um mestre, não é? Disse para ele: aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino do céu. Aí o irmão Brana explica melhor, ele diz assim: não pode ver significa não pode entender. Olha, irmão, você conversa com certos irmãos da mensagem, eles não concordam com quase nada da mensagem. E tem anos na mensagem. Eles aceitam tudo assim, no bolo. Opa, 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 opa. Tudo no bolo aí, eles aceitam tudo. Mas senta com um, especialmente que está passando por problemas, e começa a falar da mensagem, da vida da mensagem, o que um cristão tem que ser, como um cristão deve agir. Ele não aceita, pode aceitar por educação, se ele for educado, mas ele não concorda com aquilo. E nós estamos cansados de ver pessoas de 40 anos de mensagem abandonando a mensagem assim, especialmente nessa hora que estamos vivendo. Por quê? Ele não nasceu de novo. Ele não nasceu de novo. E se tornou uma nova criação em Cristo Jesus. E o Espírito do Deus vivo vive na pessoa. Olha, vamos pensar aqui, irmãos. O que é nascer de novo? É perder o prazer da velha natureza. Um cristão, se ele era uma pessoa de natureza forte, brigava, ameaçava de morte, bebia cachaça, brigava em casa, e ele converte, ele toma aversão por isso.
Ele toma aversão. Ele não quer saber mais de beber, não quer saber mais de mentir, ele não quer saber mais de brigar em casa. Ele toma aversão por isso. E ele próprio, sem ninguém empurrar, foge disso. Foge disso. Ele evita isso, ele não vai atrás disso, ele não quer estar perto das pessoas. Olha a irmã Nelly. Olha o exemplo da irmã Nelly. Converteu numa noite de culto lá com o irmão Brana. Aceitou a mensagem. E ficou tão feliz, tão alegre. E de repente passou lá perto do clube onde ela ganhava seus prêmios de primeira rainha em dançarina. E ela apanhou lá aquele demônio, um morcego grande, dos cabelos longos, e aquele morcegão montou nela, e ela saiu numa carreira e foi parar lá no quarto do irmão Brana. Quando o irmão Brana abriu o quarto, ela quase caiu lá dentro, ela entrou correndo, o desespero era tão grande que ele foi abrindo a porta, ela pulou lá dentro, e tinha um bêbado lá no sofá, o irmão Brana estava sem camisa, com certeza, e ela entrou de uma vez e gritando, e gritando, e gritando. Aí o irmão Brana levantou a mão, expulsou o demônio, aquele morcegão saiu dela e veio em cima do bêbado e de repente entrou debaixo do sofá e desapareceu lá. Ela apanhou aquele morcego aonde? Lá onde ela vivia. Talvez ela nunca tinha tido lá naquele clube aquele morcego dentro dela, na vida dela. Ela nunca tinha tido. Mas como ela voltou ali como crente, aí ele entrou com tudo contra ela. E ele entrou nela. Agora, o cristão não vai lá mais. O cristão não vai lá mais. Mas nós só ficamos em 3 parágrafos. E nasceu de novo e se tornou uma nova criação em Cristo Jesus, e o Espírito do Deus vivo vive na pessoa. Olha a palavra do. O Espírito do, não o Espírito de. Tem diferença nessa preposição aqui, irmãos. Não na palavra de, porque existem muitas pessoas que falam assim, não, Deus está comigo, Deus tem me abençoado, não é? Então, é o Espírito de Deus nelas. É o Espírito de Deus nelas, dando chuva para a lavoura, dando saúde, prosperidade, mas o Espírito do Deus vivo vive na pessoa. Aí se refere a Deus mesmo, na pessoa. Eu vou parar aqui, se Deus permitir, nós continuaremos. Essa mensagem, essa parte aqui, obrigado, Mateus. Essa parte aqui parece que ela foi muito própria para o Natal, né? Estava guardada aqui há quantos dias, parada. Agora você me fala a data de hoje. Oh meu. Estou tão ligado ao Natal que eu não sei nem que hoje é 25, né? 25/12. Pois é, irmãos, então nós vamos continuar. Foi muito boa, muito própria mesmo para o Natal, essa parte aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos nesta hora com muita gratidão, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, concedido. O Senhor continue conosco, com essa igreja, guardando, sustentando, ó Pai, na Tua graça. Nós pedimos ao Senhor, fique conosco, ó Deus, nesse dia, nos livra dos males, dos espíritos, consola nossas famílias. Nós te pedimos a graça, Senhor, para continuarmos nesta jornada, a saúde que é importante para nós, muito importante, ó Pai.
todos os dardos do diabo estão repreendidos e que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmão. Até a noite nós estaremos aqui com vocês. Lembrando aqui ainda de cumprimentar os nossos irmãos que estão pela internet, a irmã Divina lá em Piloândia, o irmão Valdivino e família em Fazenda Nova. Eu passei na sua casa, irmão Valdivino, o senhor tinha saído, mas eu vou aí a qualquer hora, tá? O irmão Tárcios Leonan, aqui em Porá, por questão de saúde, às vezes ele não vem em todos os cultos. O irmão José Antônio e família em Cachoeira de Goiás, irmão Emi Alves em Cachoeira de Goiás, irmão João e família em Iporá. Que Deus abençoe vocês, irmão João e família. Nós temos aqui os contatos que nós passamos pelo celular. Essa semana me ligou uma menina, uma irmã, não sei se... ela é de Aurilândia, é uma jovem, Thaís. Ela fez contato com um rapaz lá de Fernandópolis, através da internet, e ela tem uma vontade muito grande de conhecer a mensagem, segundo o que ela me falou. E ficou muito feliz por saber que em Cachoeira tem cultos. Então nós já vamos combinar, a irmã Raquel, lá de Cachoeira, busca os tios lá em Aurilândia, e aproveita para trazer a irmã Thaís. Deus te abençoe todos vocês, nosso abraço. Até domingo à noite. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Hoje não é diferente, Ele opera no presente, como operou no passado. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Pra mentir, prometeu e vai cumprir, o que falou está falado. No passado este Deus sempre esteve com os seus e os livrou de todo o mal. No Monte Carmelo foi assim, quando Elias deu um fim nos profetas de Baal. Também não foi diferente quando 3 rapazes crentes confiaram neste Deus. Sem falar naquele dia que Davi venceu Golias e acabou com os filisteus. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Hoje não é diferente, Ele opera no presente, como operou no passado. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Não é homem pra mentir, prometeu e vai cumprir, o que falou está falado.
promete Deus, cuida bem dos filhos seus, na peleja vai à frente. Quebra arco, corta lança, do seu povo é esperança, é socorro bem presente. Jeová é seu nome, ele é fogo que consome, na batalha é campeão. Que a ninguém dá a sua glória, nunca houve na história outro Deus como esse não. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Hoje não é diferente, ele opera no presente, como operou no passado. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Não é homem pra mentir, prometeu e vai cumprir.